Então nós vamos começar a falar sobre tom e semitom. Se eu estou na nota Sol e eu vou para um Lá, a distância que eu tenho do Sol para o Lá é de um tom. Tá? Se eu pego esse Sol aqui de novo, pego esse Lá de novo, eu jogo um sustenido nesse Sol, a distância que tinha daqui para cá, que é de um tom, passa a ser agora meio. Tá? Por quê? Porque de Sol a Lá eu tenho esse aqui. Se eu joguei um sustenido nesse, que aconteceu? Ele aproximou do Lá. Tá? Se ele aproximou, a distância ficou menor. Se antes era um tom do Sol para o Lá, do Sol sustenido para o Lá, é meio. Se eu pegar novamente o Sol, né, um outro raciocínio. Se eu pegar um Sol aqui, pegar o Lá de novo. Aqui agora eu vou manter o Sol natural sem ser sustenido e vou diminuir o Lá. Vou botar um Lá bemol. Se eu estava um Sol aqui, o Lá estava ali, que é esse aqui, ó. Eu diminuí o Lá, o que aconteceu? Ele aproximou do Sol. Ó, estava aqui, ó. Se ele aproximou, a distância também ficou de meio tom. Tá? Meio tom é o que nós chamamos de semitom. E tom, quando você fala a palavra tom, é quando ele vai agrupar dois semitons. Então, meio mais meio é igual a 1. Tá? Se eu pego, por exemplo, um Mi, está aqui, o Fá, do Mi para o Fá, eu tenho meio tom, lembra? Pensando um pouquinho no passado, se eu estou num Fá e eu pego um Sol bemol, ó, mesma coisa aqui, ó. Segunda nota, quando ela é bemol, ela encosta na anterior. Então, essa nota encostou nessa. Se ela encostou, ao invés de os Fá para o Sol ter um tom, vai ter só meio. E do Mi para o Fá eu já sei que é meio. Então, meio mais meio, 1. Tá? Então, tom vai ser sempre quando tiver a soma de dois semitons. Indicativo de compasso, o que é? Um outro assunto importante aqui, que eu botei aqui para ganhar tempo. Indicativo de compasso. São esses numerais que aparecem aqui no início da clave. Se eu ponho, eu vou pegar aqui primeiro um mais comum. 2 por 4, que é o binário. Então, eu vou ter quantos tempos nesse compasso? 2. Tá? Se eu pegar uma nota aqui, ó, e essa aqui, ó, essa vale 1 e essa vale 1. 1 mais 1, 2. Se eu pego, por exemplo, uma outra nota aqui, vamos pegar aqui um 3 por 4. Um 3 por 4. Se eu botar uma nota que vale 2 e uma nota que vale 1, tá? Então, 2 mais 1 é igual a 3 tempos, tá? Tá, então o numerador vai me falar o número de tempos que eu tenho no compasso. 3 tempos, porque essa nota vale 2, que é a mínima, e essa vale 1. Se eu pegar, por exemplo, agora um compasso 4 por 4, então eu vou pegar, por exemplo, duas figuras de 2 tempos. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu pegar uma figura de 2, uma figura de 1 e uma pausa de 1, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. E o denominador? Numerador é a quantidade de tempos que eu tenho no compasso. Denominador é a figura que vai representar cada tempo do compasso. Então, no 2 por 4, vou ter o quê? 2 semínimas. Por quê? Você vai lembrar que a semínima é uma figura que vale 1 quarto. O que é 1 quarto? 1 quarto de um inteiro. Então, se eu pego uma coisa inteira aqui, divido no meio, esse aqui eu vou representar por meio, a metade. Se eu pego outro meio aqui, divide no meio, esse pedacinho vai valer 1 quarto. Tá? Então, 1 quarto, já falei, é a quarta parte de um inteiro. Então, a figura que vale 1 quarto é a semínima. Então, 1 quarto mais 1 quarto é igual a 2 quartos. Isso aqui eu pego 3 por 4, denominador 4. Então, 3 é a quantidade de tempo. 2 mais 1, 3. 4 é a figura que vai valer um tempo. Qual é a figura que vale 1? Semínima. Então, essa aqui é a unidade de tempo. Então, 1 mais 2, 3. Se eu pego, por exemplo, uma figura composta. Nós vamos falar isso depois, para vocês terem ideia. Então, o numerador aqui passa a ser também o número de tempo do compasso. Então, eu vou ter 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá?
Se eu pegar essas 6 colcheias aqui, ó. Ah, por que 6 colcheias? Ó, o 8. Se o 4 é o denominador da semima, o 8 é o denominador da colcheia, que pode ser ligadinha assim, ou pode ser assim, ó, com colchete. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar aqui agora um compasso 2 por 16. A 2 é a quantidade de tempo. 16 é a figura que vale 16 avos, né? Qual é a figura que vale 16 avos? Se a colcheia era 1/8, a semicolcheia vai ser 16 avos, que é essa figura aqui, ó. 1, 2. Compassos. Então nós temos compasso simples, que pode ser binário, ternário ou quaternário. Os compassos compostos são os que têm numeradores 6, 9 e 12. 6 significa o número de tempos, que seria colcheias. 9 também seria colcheias, que vai depender também do numerador. Se for 9 por 4, seria 9 semínimas. Olha, 4 semínimas. Se for 9 por 8, seria 9 colcheias. 3, 6, 9. Se fosse um 12 por 8, que é o blues, por exemplo, eu vou tocar 12 colcheias. Se fosse 18 por 16, 12 semicolcheias. Então, esse é o compasso composto. Acidentes. O que são acidentes? É o que aparece no decorrer da música. O sustenido, ele aumenta meio tom. O sustenido, ele aumenta meio tom. E o bemol, ele diminui meio tom. Ó, aumenta meio tom e diminui meio tom, quando tem um Bzinho bemol. Tá? Sempre que tiver esse acidente, você vai lembrar que sustenido ele aumenta e o bemol diminui, sem problema. Ponto de aumento e de diminuição. Se eu tenho uma nota que vale 2, eu ponho um ponto à direita, o ponto à direita vale a metade da nota. Bom, eu sei que a mínima vale 2. Qual é a metade de 2? 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, no compasso 3 por 4, ele não precisa mais botar essa aqui, ó. 2 mais 1, 3, já deu. Tá? Se eu tenho uma semibreve, né, vamos pegar a semibreve aqui, ó, que ela vale 4. Se eu ponho um ponto à direita, se ele vale a metade, qual é a metade de 4? 2. 4 mais 2, aqui está valendo 4 mais 2, 6 tempos. Se eu ponho o ponto agora embaixo ou em cima, vamos botar aqui uma mínima para ficar mais fácil. Ó, e ao invés de aumentar, ele vai diminuir, que é o ponto de diminuição. Então eu tenho essa figura vale 2, com um ponto embaixo, o ponto vale a metade. Qual é a metade de 2? 1. 2 menos 1 está valendo só 1. Essa nota aqui, ó, é um Mi, né? Vou botar aqui. E essa aqui seria um Lá. Um Lá valendo um tempo. E esse Mi vai valer quanto? É uma mínima que vale 2. Mas o ponto embaixo ou em cima, ele diminui. Então, 2 menos 1, 1. Tá?